Na Inglaterra, a vacinação já começou tem algumas semanas. Nos Estados Unidos, uma segunda vacina já foi aprovada. Mas e o Brasil? Como é que tá? No Outros Giros de hoje eu vou te contar como que a gente tá nesse processo todo na corrida para as vacinas contra a Covid-19. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração. Oi pessoal, eu sou o Andrei, apresentador aqui do Outros Giros e tô mais uma vez com vocês. Bom, finalmente em alguns países a vacinação contra o coronavírus já começou. Em uma estimativa de 6 países já foram vacinadas mais de 2 milhões de pessoas, sendo com imunizantes autorizados para uso emergencial ou para uso definitivo. Esse número de pessoas já foi vacinado em 2020 e a previsão de que para 2021 esse número já cresça exponencialmente nos primeiros meses. Isso porque essa semana a Agência de Medicamentos da União Europeia autorizou a vacina da Pfizer. E segundo a União Europeia, esses países do bloco já começam a receber as doses e já podem começar os seus processos de vacinação no próximo dia 27 de dezembro. E saindo da Europa, para falar um pouquinho do cenário nos Estados Unidos, esta semana também o país e o Canadá aprovaram a segunda vacina para ser aplicada na população. Profissionais da área de saúde já começaram a receber as primeiras doses da vacina da Moderna, que é produzida lá nos Estados Unidos. O imunizante foi aprovado em caráter emergencial. A primeira vacina que foi aprovada lá nos Estados Unidos foi a vacina da Pfizer, que já começou a ser aplicada em profissionais da saúde também na semana passada. Lá nos Estados Unidos, mais de 550 mil pessoas foram vacinadas, o que representa pouco mais de 0,17% da população dos Estados Unidos, que é de 330 milhões de pessoas. Inclusive, um deles foi o presidente eleito Joe Biden, que foi vacinado na TV para incentivar a população a também se vacinar. Ainda na América do Norte, um outro país que anunciou o seu projeto de vacinação para a população foi o México essa semana. As autoridades sanitárias mexicanas afirmaram que a vacinação em massa começa no próximo dia 24 de dezembro, agorinha mesmo então. Assim como em outros países, a vacinação vai começar pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Tanto na cidade do México, quanto também nas cidades do norte do México, essa vacinação já deve começar no próximo dia 24 de dezembro. Nessa primeira fase da vacinação lá no México, as autoridades estimam que devam ser aplicadas 1,4 milhão de doses numa primeira fase, começando esta semana, e numa segunda vez, mais para o final do mês de janeiro, nos profissionais da saúde. Então, ainda também imunizando quem está nesse combate contra o coronavírus e depois toda a organização para que a população do México também se vacine, e lá a vacinação é facultativa. Bom, mas o nosso objetivo desse vídeo é falar do Brasil. A gente passou esse panorama de todo mundo que já está se organizando para falar do nosso quintal por aqui. O governo federal anunciou para janeiro o começo da vacinação para os profissionais de saúde, no combate ao coronavírus aqui no Brasil, e para fevereiro o começo da imunização em massa para toda a população. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello. A previsão é que agora, em janeiro, mais para o final de janeiro, nós já tenhamos algumas disponibilização de vacina, algumas em caráteres emergenciais ainda, mas a vacinação com quantidade e os registros necessários para vacinação em massa a partir de fevereiro. E entendendo um pouquinho melhor desse plano que foi anunciado pelo governo, a expectativa do Ministério da Saúde é que toda a programação de vacinação contra o coronavírus dure 16 meses. E aí eles desmembraram no seguinte formato: os primeiros 4 meses seriam para vacinação dos grupos prioritários e também para o grupo de enfrentamento da doença, os profissionais da saúde, e depois nos próximos 12 meses, aí sim a vacinação para a população em geral. Então, não só ficando no ano de 2021, mas estendendo a vacinação também para o ano de 2022. Então, aquela expectativa que a gente está de poder ser vacinado e já poder sair por aí, ainda não é bem assim, segundo a estimativa do Ministério da Saúde. Também, de acordo com os dados que foram divulgados no dia do lançamento desse cronograma de vacinação, o Ministério da Saúde ele disse que para ter uma
efetividade maior na vacinação de toda a população para a erradicação do vírus, da circulação do vírus dentro da sociedade brasileira, é de que a imunidade, de que essa imunização ela aconteça de 60% a 70% da população brasileira. Outra questão que todo mundo fala um pouco, mas que ainda está um pouco confusa para a maioria das pessoas, é sobre qual vacina será aplicada para a população. O Brasil tem vários acordos com diversos países e com diversos laboratórios para as vacinas a serem aplicadas aqui no Brasil. Então eu vou falar de cada uma delas agora para que a gente possa entender mais ou menos como é que estão esses acordos aqui para a vacinação do Brasil. Uma das vacinas que está na lista para que seja aplicada para a população é a vacina da Oxford AstraZeneca, que também deverá ter produção aqui no Brasil pela Fiocruz. Dessa vacina, o governo já anunciou que fez um pedido de 100 milhões de doses para a vacina vir de fora. Mas a expectativa também é que a produção nacional da vacina produza até o final de 2021, em dezembro, mais 110 milhões de doses a serem distribuídas para a população. Também, segundo o governo federal, já tem uma encomenda de quase 45 milhões do consórcio COVAX. Além dessas duas vacinas, nós temos imunizantes já na lista do governo, da Pfizer, que tem sido aplicado no mundo inteiro, da Janssen, da Bharat Biotech e também da Moderna dos Estados Unidos. Já a polêmica Coronavac, que é produzida aqui em São Paulo, em parceria do Butantan com o laboratório chinês Sinovac, aparece também na lista do governo. O Instituto Butantan já produziu mais de 1 milhão de doses da vacina e deve produzir nos próximos meses mais 3 milhões de doses com a chegada dos insumos do laboratório lá da China. E o grande incentivador dessa parceria, o governo estadual aqui de São Paulo, já anunciou o próprio programa de vacinação a começar no dia 25 de janeiro, baseado nessa produção da Coronavac aqui de São Paulo. E, gente, eu sei que tá todo mundo muito ansioso para vacina, eu sei que tá todo mundo querendo tomar logo para poder voltar à vida normal, mas é claro que a gente tem que ter um pouquinho de calma e ter um pouquinho de cuidado também nessa hora de que estão começando a surgir aí as primeiras vacinas e as primeiras possibilidades de uma solução para esse problema que atrapalhou o mundo inteiro em 2020. Sabe por quê? Porque tem uns espertinhos que se aproveitam da situação para tentar ganhar dinheiro em cima desse problema ou da resolução desse problema, mas que não estão preocupados nem um pouco com a sua saúde. E sim, gente, o caso que eu tô falando é sim dos camelôs lá de Madureira, da zona norte do Rio de Janeiro, que já estão vendendo uma vacina. A informação foi do Diário do Rio. De acordo com algumas pessoas que passaram ali pelo local, o produto é falso e vendido a R$50, com a possibilidade de aplicação na hora, o que eleva o preço para R$60. Gente, recado final desse vídeo é o seguinte: calma, a vacina vai chegar para todo mundo, não vai chegar rápido do jeito que a gente quer, mas tomar vacina é só no posto de saúde, pelo amor de Deus. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Catraca livre. Mostrar pra Claro, vocês. aquelas notícias que aquecem o nosso coração.